Amigos da natureza e amantes de histórias que tocam a alma, preparem-se para uma jornada que desafia a compreensão humana e celebra o amor mais puro. Hoje, no canal Corações da Natureza, vamos mergulhar em um conto que parece ter saído das lendas mais antigas da Cordilheira dos Andes. Uma história sobre um empresário cujo coração era tão gelado quanto a paisagem ao seu redor, um menino inocente abandonado à mercê de uma nevasca impiedosa e um cavalo, uma criatura majestosa que não apenas desafiou as leis da natureza, mas revelou um segredo capaz de abalar os pilares da crueldade humana. Você vai testemunhar o inimaginável, o que um animal é capaz de fazer por um ser que mal conhece, e como a pureza de um coração infantil pode desvendar as sombras mais profundas de um passado. Este não é apenas um conto de resgate, é uma epopeia de redenção, de laços inquebráveis e da surpreendente verdade que pode surgir quando menos esperamos. Se você ama histórias que aquecem o coração, que provam a bondade onde a maldade parece reinar e que mostram a força da natureza em sua forma mais nobre, então este vídeo é para você. Não perca um segundo desta narrativa fascinante. Fique conosco até o final para desvendar cada detalhe e prepare-se para se emocionar. E antes que a neve comece a cair em nossa história, quero fazer um pedido especial. Se você é novo por aqui ou se já faz parte da nossa comunidade, por favor, inscreva-se no canal Corações da Natureza agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias que celebram a vida e a conexão com o mundo natural. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas narrativas inspiradoras para vocês. Obrigado e que a emoção comece. A Cordilheira dos Andes, grandiosa e imponente, é um palco de belezas indomáveis e perigos ocultos. Naquela noite fatídica, a nevasca se erguia como um véu impenetrável, transformando a paisagem em um mar de branco e cinza. O vento uivava, um lamento ancestral que parecia pressagiar a tragédia que se desenrolaria. Era em meio a essa fúria da natureza que um veículo destoante avançava, um SUV de luxo, polido e opulento, um símbolo do poder e da distância de seu ocupante do mundo que ele agora invadia. Dentro daquele casulo de aço e couro, Ricardo Valérios mantinha-se imóvel, seus olhos de um azul pálido fixos na estrada embaçada pelo vidro. Ricardo era um titã da mineração, um homem que moldava montanhas e fortunas com a mesma mão firme e impiedosa. Sua reputação o precedia em qualquer canto do continente, sinônimo de sucesso implacável, e para muitos, de uma frieza quase desumana. Mas nem mesmo sua fortuna e influência podiam conter a natureza furiosa que o envolvia naquela noite. O painel luminoso do carro indicava 23:17 e o termômetro externo marcava incríveis 15 tirgueires, uma temperatura que congelaria a alma de qualquer um que ousasse desafiá-la desprotegido. E era exatamente para esse destino cruel que ele conduzia uma pequena e frágil vida. No banco traseiro, a pequena figura de Miguel era quase invisível, envolta em um casaco de lã que, apesar de novo, era manifestamente insuficiente para o rigor daquele inverno andino. Miguel tinha apenas 6 anos, mas carregava nos ombros a fragilidade de quem havia nascido com um silêncio peculiar. Ele era surdo. Seus olhos, de um castanho profundo e melancólico, estavam arregalados, refletindo a penumbra da noite e a incerteza que se espelhava no rosto distante do pai. A febre alta que o acompanhava há dias deixava seu rosto miúdo corado e seus lábios pálidos se moviam ocasionalmente em murmúrios sem som, um sinal de seu desconforto e da crescente confusão que o dominava. Ele tremia, não apenas de frio, mas de uma apreensão instintiva, um pressentimento que a inocência infantil mal conseguia decifrar, mas que seu pequeno corpo já sentia com intensidade. Ricardo apertava o volante com uma força desnecessária, seus nós dos dedos embranquecidos. Ele não falava, não olhava para o menino, como se a mera presença de Miguel no espelho retrovisor fosse uma mancha em sua imagem impecável. O silêncio no carro era cortado apenas pelo uivo do vento e pelo rangido dos pneus na neve acumulada. Cada metro percorrido era uma decisão pesada, mas que ele, em sua mente calculista e cruel,
considerava inevitável. É o melhor a fazer. Ele murmurava para si mesmo, sua voz rouca, quase inaudível, como se tentasse convencer um tribunal, invisível ou talvez a si mesmo, da retidão de seu ato. Uma criança assim, doente e surda, não pode manchar meu nome. Não pode ser um fardo para o império que construí. Sua mente repassava a conversa recente, a última de muitas, com seus advogados. A mãe de Miguel, uma mulher simples e cheia de vida de um vilarejo próximo, havia falecido repentinamente, deixando Miguel sem um lar, sem ninguém. A notícia da existência de Miguel, de sua surdez, havia sido um choque para Ricardo. Uma mancha inesperada em sua vida perfeitamente orquestrada. Ele tinha outros filhos, herdeiros que ele considerava dignos, mas Miguel era um erro. Um lembrete indesejado de um passado que Ricardo preferia esquecer. Uma relação que ele sempre mantivera em segredo para proteger sua imagem de homem de família respeitável. E agora, com a mãe morta, o segredo corria o risco de vir à tona. O pânico de ser exposto, de ter sua reputação arranhada, era mais forte do que qualquer laço de sangue, mais poderoso do que qualquer centelha de compaixão. Após mais alguns minutos de silêncio denso e sufocante, Ricardo avistou o local que havia escolhido com antecedência. Uma clareira discreta, semi-oculta por pinheiros cobertos de neve, a alguns quilômetros da estrada principal. Era um lugar desolado, perfeito para seu propósito vil. Ele pisou no freio bruscamente, fazendo o carro derrapar por alguns metros. Antes de parar, o corpo do menino no banco de trás sendo lançado levemente para a frente. Por um instante, Ricardo permaneceu imóvel. O ruído do motor abafado, o som do vento batendo na carroceria do carro preenchendo o ar. Ele respirou fundo, tentando controlar a batida acelerada de seu próprio coração. Uma mistura de nervosismo e uma estranha, distorcida sensação de alívio. A escuridão e a solidão daquele lugar pareciam conspirar com ele, abençoando seu ato covarde. Com movimentos calculados, Ricardo abriu a porta do motorista, o frio intenso e o vento cortante, o atingindo como uma bofetada. Ele ignorou o arrepio, a neve que instantaneamente se agarrava ao seu casaco de grife. Abriu a porta traseira do carro. Miguel, ainda tremendo, levantou os olhos para ele, uma súplica silenciosa naquele olhar infantil que ele não podia ouvir, mas podia sentir. Ricardo estendeu a mão não em um gesto de carinho, mas como se pegasse um objeto. Ele ergueu o menino nos braços, sentindo o peso leve e frágil, o calor da febre através do casaco. Miguel não resistiu. Estava fraco demais, exausto pela doença que o consumia há dias, pela falta de sono, pela viagem longa e aterrorizante. Ricardo caminhou cerca de 20 metros para dentro da floresta de pinheiros, seus sapatos de couro afundando na neve fofa e intocada. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo rangido da neve sob seus pés e pelo uivo distante do vento. Ele escolheu um ponto entre duas árvores robustas, onde a neve parecia um pouco mais densa, como uma cama branca e fria. Sem hesitar, ele depositou o menino no chão coberto de neve. Miguel, em um último esforço de sua pouca consciência, abriu os olhos brevemente. Seus pequenos lábios se moveram, talvez chamando por uma mãe que não estava mais ali, talvez implorando por um calor que nunca viria daquela figura imponente e distante. Suas mãozinhas pálidas e frias se estenderam em um gesto instintivo, buscando um toque, um conforto, um sinal de humanidade. Ricardo recuou rapidamente, como se o toque do menino fosse veneno. Ignorou o ligeiro aperto em seu próprio peito, uma pontada de algo que ele se recusava a nomear. Deu as costas ao pequeno corpo encolhido na neve, sua figura se afastando rapidamente, tornando-se uma sombra que desaparecia na escuridão e na fúria da nevasca. Ele não olhou para trás, não podia. Olhar significaria reconhecer a monstruosidade de seu ato, e Ricardo Valérios, o magnata implacável, não se permitia fraquezas. O motor do carro ligou, um ronco distante que Miguel não podia ouvir, mas cuja vibração ele sentiu através da terra gelada. O veículo derrapou, fez uma curva e desapareceu na nevasca, deixando para trás um rastro de pneus e uma pequena, desolada vida.
O que Ricardo Valérios, em sua pressa egoísta de apagar as pegadas de sua crueldade, não percebeu foi o par de olhos atentos que observava toda a cena. Entre as árvores, parcialmente oculto pela cortina branca da nevasca, uma forma escura e imponente permanecia imóvel. Um majestoso cavalo crioulo, de pelagem tão escura quanto a noite andina, cujos olhos pareciam absorver toda a dor e a injustiça daquele momento. O animal, conhecido na região como andino por sua natureza selvagem e enigmática, havia sido atraído pelo som incomum do veículo em meio à quietude da montanha. Ele observava, e o que ele faria a seguir desafiaria tudo o que se acreditava ser possível, mudando para sempre o destino daquele pequeno menino abandonado. Miguel estava sozinho, um ponto frágil e insignificante na vastidão branca e implacável da cordilheira. A nevasca, que antes parecia um mero cenário, agora se tornava a sua única companhia, um inimigo implacável que soprava rajadas de vento gelado e cobria seu corpo com um manto cada vez mais espesso de neve. Ele tentou se levantar, suas perninhas miúdas tremendo com o esforço. A febre alta que o consumia o deixava desorientado. O mundo girava ao seu redor em um turbilhão confuso de branco e cinza, de formas e sombras que pareciam se contorcer na escuridão. O silêncio para ele era a norma, mas o silêncio daquela noite era diferente. Era um silêncio carregado de pavor, de uma solidão que ele, mesmo tão pequeno, compreendia instintivamente. Ele não conseguia ouvir o ronco do motor do carro, de seu pai quando Ricardo Valérios acelerou, deixando-o para trás. Mas sentiu a vibração do veículo partindo através do chão gelado, uma ressonância no solo que lhe dizia, em uma linguagem muda e profunda, que ele havia sido abandonado. Suas pernas, enfraquecidas pela febre e pelo frio, cederam. Ele desabou na neve fofa, a consciência escapando rapidamente, como grãos de areia escorrendo entre os dedos. A última coisa que seus olhos registraram foi uma forma escura e imponente, um vulto misterioso, que se aproximava cautelosamente através da cortina branca da nevasca. Uma figura que parecia emergir da própria montanha, silenciosa e observadora. Era Andino, o cavalo crioulo de pelagem ébano, com uma estrela branca na testa que parecia um farol na escuridão. Ele se aproximou do menino com uma cautela surpreendente para um animal selvagem de seu porte. Seu focinho grande e quente se aproximou do rosto de Miguel, sentindo o calor anormal que emanava do corpo pequeno e frágil. Os olhos de Andino, que pareciam conter a sabedoria de eras, fixaram-se no menino com uma intensidade quase humana. Havia algo de errado. O instinto ancestral do cavalo, afiado pela vida nas montanhas, gritava que aquela criatura não pertencia àquele lugar, não daquela forma. E mais que ela estava em perigo iminente. Com uma delicadeza que beirava o milagre, Andino baixou a cabeça. Não havia agressividade, apenas uma curiosidade profunda e uma compaixão inata. Ele cheirou o casaco de lã de Miguel, e então, com seus lábios macios e dentes cuidadosamente recolhidos, agarrou a barra do casaco. Começou a puxar suavemente, arrastando o menino inconsciente pela neve. Não era um arrasto violento, mas um movimento calculista, como se Andino soubesse exatamente o que estava fazendo. Seus cascos firmes e fortes encontravam instintivamente o caminho mais seguro entre as árvores, evitando os galhos caídos que a nevasca escondeu e as pedras traiçoeiras cobertas pela neve. O animal parecia ter um destino específico em mente, uma rota que ele conhecia há anos, uma rota que não era para um vilarejo próximo, mas para um lugar mais oculto, mais protegido. Andino avançava com uma determinação silenciosa, sua respiração formando nuvens brancas no ar gelado. A cada passo, ele parecia estar desafiando não apenas a nevasca, mas a própria lógica. Cavalos selvagens não resgatavam crianças abandonadas. Mas Andino não era um cavalo comum. Ele era um espírito da montanha, uma criatura que vivia entre as lendas dos povos andinos. Uma lenda em si mesmo. O peso leve de Miguel em seu focinho não o incomodava. Pelo contrário, parecia que a missão que ele havia assumido dava-lhe ainda mais força. A nevasca, antes furiosa,
começou a diminuir gradualmente, como se a própria natureza estivesse cedendo ao propósito do cavalo. Os flocos de neve, antes densos e cegantes, tornaram-se mais esparsos, permitindo que a fraca luz da lua, antes encoberta, começasse a espreitar entre as nuvens. Miguel permaneceu inconsciente, sua temperatura corporal perigosamente alta, seu corpo frágil, sendo arrastado por um gigante gentil. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre não apenas o destino daquele pequeno menino abandonado, mas também a vida de quem o encontraria e de quem o havia abandonado. A menos de 2 quilômetros dali, entre os picos irregulares e vales escondidos, existia um pequeno vale secreto, um recesso quase intocado pela mão humana, coberto por uma floresta de araucárias centenárias que resistiam bravamente ao rigor do inverno. E escondida entre essas árvores milenares, quase camuflada pela neve e pela vegetação densa, havia uma cabana simples, construída de pedras e madeira, com uma única janela que naquela noite emitia um brilho fraco e convidativo. Era ali que Isolde vivia, uma velha curandeira reclusa, conhecida na região mais por lendas sussurradas do que por aparições reais. Ela era uma figura misteriosa, que vivia em harmonia com a montanha, dominando os segredos das ervas e as artes de cura, e que muitos diziam ter um dom para pressentir o futuro. Andino conhecia bem aquele lugar. Não era seu lar no sentido convencional, pois ele preferia vagar livremente pelas vastidões da cordilheira, mas era um refúgio, um ponto de encontro secreto que ele e Isolde, em uma amizade que transcendia a espécie, compartilhavam. O cavalo, guiado por um instinto mais antigo que a própria montanha, estava prestes a dar o primeiro passo em uma jornada que provaria que, às vezes, os laços mais fortes são aqueles forjados não pelo sangue, mas pelo destino. E enquanto a noite avançava, carregando consigo os segredos daquele abandono, uma nova história começava a se desenhar. Uma história sobre redenção, amor incondicional e o poder transformador da bondade, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, onde o mais improvável dos heróis surge das sombras. Naquela noite de nevasca, em sua pequena cabana rústica, Isolde não conseguia dormir. Aos 70 e poucos anos, com cabelos brancos como a neve que cobria as montanhas e olhos de um azul tão profundo quanto o céu andino, ela era uma parte intrínseca da cordilheira. Vivia isolada por escolha, dedicando sua vida ao estudo das ervas medicinais, à observação dos ciclos da natureza e a uma forma de meditação profunda que a conectava à terra. Sua solidão era autoimposta, uma fuga das dores do passado, um passado marcado por perdas silenciosas e um legado que poucos compreendiam. Eram as histórias, as lendas, que haviam forjado sua reputação de curandeira mística, de uma mulher que conversava com os espíritos da montanha. Isolde sentia uma inquietação incomum no ar. Não era o frio, ao qual estava acostumada, nem o uivo do vento, melodia constante em sua vida. Era algo mais, uma vibração no ambiente, uma premonição que lhe apertava o peito. Ela levantou-se da cama de palha, seu corpo já cansado, mas sua mente tão ágil quanto sempre. Acendeu a lamparina de óleo, a chama bruxuleante lançando sombras dançantes nas paredes de pedra da cabana. Havia uma chaleira de ferro sobre o fogo, aquecendo um chá de ervas para a insônia. Mas Isolde sabia que não seria daquele modo que o sono viria. De repente, um som. Não o relinchar usual dos cavalos selvagens, mas um som diferente, mais profundo, mais urgente, vindo de fora da cabana. Isolde conhecia os sons da montanha como a palma de sua mão. Ela e Andino, o cavalo crioulo, tinham um pacto silencioso, uma amizade que durava anos. Ele era o único ser vivo que a visitava regularmente em seu retiro, e ela sabia que, quando ele vinha com tamanha urgência, algo de extraordinário havia acontecido. Calçou suas botas de lã e vestiu um pesado casaco de pele. Abriu a porta de madeira maciça, e a cena que se revelou a fez congelar na soleira, sua respiração suspensa no ar gelado. Andino estava ali,
Sua pelagem escura coberta de neve, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade rara. E ao seu lado, deitado na neve, estava a pequena figura de um menino. Não mais que 6 anos, encolhido, seu casaco fino coberto de flocos de neve, seu rosto corado pela febre. O corpo do cavalo, grande e imponente, formava um escudo contra o vento, protegendo a criança do rigor da nevasca. Meu Deus! Isolde murmurou, sua voz rouca de espanto e emoção. Ela se aproximou cautelosamente, seus pés afundando na neve. Andino apenas ergueu a cabeça, seus olhos fixos em Isolde, como se entregasse seu precioso fardo. Havia algo no olhar do cavalo, uma mistura de alívio e súplica, que dizia a Isolde que aquilo era algo mais do que um simples achado. Era uma missão. Isolde ajoelhou-se ao lado do menino. Seus dedos enrugados e calejados tocaram a testa da criança. O calor era alarmante, um sinal de febre muito alta. Miguel tremia violentamente, seu corpo miúdo convulsionando sob o toque. Está queimando de febre, ela informou a si mesma, sua mente já trabalhando, acessando anos de conhecimento e experiência com as artes de cura da montanha. Precisamos levá-lo para dentro, agora. Ela hesitou apenas um segundo avaliando a situação. O menino era leve, mas a neve era densa. Andino, como se compreendesse seus pensamentos, baixou a cabeça e suavemente cutucou o casaco de Miguel, como se oferecesse ajuda. Isolde entendeu. Ela pegou o menino nos braços, sentindo a fragilidade de seu pequeno corpo. O casaco de lã, encharcado de neve, pingava no chão da cabana enquanto ela o levava para dentro. Na cabana, a luz da lamparina bruxuleava, aquecendo o pequeno espaço. Isolde rapidamente transformou sua própria cama de palha e peles em um leito improvisado e aconchegante para o menino. Com cuidado, começou a retirar as roupas molhadas e geladas de Miguel, seus movimentos experientes e gentis. Enquanto o fazia, notou os lábios pálidos do menino que se moviam em um murmúrio silencioso. Tocou novamente a testa. Tão quente, ela sussurrou, sua voz cheia de compaixão. Ao lado da cama, Isolde começou a preparar um chá medicinal. Suas mãos, acostumadas a manusear ervas e raízes, moviam-se com uma precisão quase ritualística. Ervas secas foram colocadas em um pequeno pote de cerâmica, água fresca da nascente, adicionada e a mistura levada ao fogo. O aroma doce e terroso das ervas começou a se espalhar pela cabana, uma promessa de cura e conforto. Enquanto esperava o chá, ela limpou delicadamente o rosto do menino com um pano úmido, observando os olhos de Miguel, que permaneciam fechados, mas seu corpo ainda tremia com a febre. Foi então que Isolde notou algo peculiar. Falou suavemente com a criança, sussurrando palavras de conforto e incentivo, mas não houve reação. Tentou novamente, um pouco mais alto. Os olhos da pequena permaneceram fechados, seu corpo ainda tremendo. A respiração era superficial, mas ritmada. Isolde repetiu desta vez uma pergunta simples, mas a resposta de Miguel foi o silêncio absoluto. Uma súbita compreensão atravessou o rosto de Isolde. Aquela criança não podia ouvir. A revelação trouxe um aperto no coração da velha curandeira, mas também um novo nível de compaixão e determinação. Pela pequena janela da cabana, Isolde podia ver Andino. O cavalo havia se aproximado, sua figura imponente agora observando a cena através do vidro. Suas orelhas atentas, seu corpo imóvel, como um guardião silencioso. Era um comportamento tão incomum para um animal de sua natureza selvagem. Isolde sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As antigas histórias de sua avó, uma xamã das montanhas, ecoaram em sua memória. Contos sobre cavalos místicos que protegiam crianças perdidas na floresta, guiando-as para a segurança, seres com dons e intuições que transcendiam a compreensão humana. Seria Andino um desses? Um guardião enviado pelos espíritos da montanha? Não, sei explicar. Isolde murmurou para o cavalo como se ele pudesse entender suas palavras. Mas Andino, você agiu diferente. É como se você o tivesse escolhido. Um trovão distante reverberou, fazendo a cabana inteira estremecer.
Miguel se agitou em sua cama, seus lábios se movendo em um murmúrio silencioso. Isolde segurou sua mão pequena, sentindo o pulso acelerado sob a pele quente. Lenda ou não, ela tinha uma criança doente precisando de ajuda. O resto poderia esperar. Mas enquanto Isolde cuidava do pequeno desconhecido naquela madrugada, ela sentia que estava no início de algo extraordinário. Do lado de fora, Andino permanecia imóvel sob a neve, seus olhos fixos na janela como um guardião ancestral cumprindo uma missão sagrada que apenas ele compreendia. O sol nasceu preguiçoso naquela manhã, lutando para atravessar as nuvens, remanescentes da nevasca. O ar estava mais calmo, mas o frio ainda era intenso. Isolde não havia dormido, seus olhos atentos a cada movimento do pequeno desconhecido. O chá de ervas, com sua magia ancestral, aos poucos fazia efeito. A febre, embora ainda presente, havia diminuído para níveis menos alarmantes. O sol, embora tímido, finalmente espreitou por entre as nuvens na manhã seguinte, pintando a paisagem de um branco deslumbrante que cegava os olhos. Dentro da cabana, o calor aconchegante da lareira contrastava com o frio exterior, e o aroma das ervas de Isolde preenchia o ar. Isolde, sentada em um pequeno banco de madeira, ao lado da cama improvisada de Miguel, observava o menino com uma mistura de esperança e preocupação. A febre havia cedido um pouco, mas a palidez em seu rosto ainda era evidente. Miguel, sentindo uma leve melhora, finalmente abriu os olhos. Suas íris, de um castanho profundo, eram extraordinárias, refletindo a luz bruxuleante da lamparina e as sombras da cabana. Seu olhar vagou confuso pelo pequeno espaço, detendo-se por alguns segundos em cada objeto, cada móvel, como se tentasse montar um quebra-cabeça complexo demais para sua mente febril e em processo de recuperação. "Olá, pequeno", Isolde disse, suavemente aproximando-se. "Você está seguro agora. Meu nome é Isolde." A criança não demonstrou qualquer reação à voz. Seus olhos, no entanto, fixaram-se intensamente no rosto de Isolde, estudando cada detalhe de sua expressão. Era como se ele tentasse ler as palavras em seus lábios, compreender a intenção por trás de seus olhos. Quando Isolde tentou novamente, elevando o tom de voz e gesticulando, o menino permaneceu impassível, embora claramente atento aos movimentos dos lábios de sua salvadora. Isolde, com sua sabedoria ancestral e anos cuidando de animais e pessoas de diferentes culturas, sabia que a comunicação vai muito além das palavras faladas. Lentamente, ela levou a mão à própria boca, fazendo um gesto de comer. Em seguida, apontou para uma tigela de mingau que havia preparado com aveia e frutas secas. Os olhos de Miguel se iluminaram com compreensão. Ele assentiu levemente, e Isolde sentiu seu coração apertar ao ver o primeiro sinal real de entendimento. Ainda havia medo no olhar da criança, uma sombra do abandono recente, mas também uma centelha de esperança, um vislumbre de confiança. Um relincho familiar soou do lado de fora da cabana e Miguel imediatamente virou a cabeça em direção à janela. Andino estava lá como havia estado toda a noite, sua pelagem escura agora reluzente sob a luz da manhã, que começava a banhar a montanha. Ao ver o animal, algo extraordinário aconteceu. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Miguel, um sorriso genuíno e doce que dissipou a tensão que ainda pairava sobre ele. "Ele se lembra dele", Isolde sussurrou maravilhada. "Andino deve ter sido a primeira coisa que ele viu antes de perder a consciência." Miguel tentou se levantar, mas suas pernas ainda estavam fracas. Isolde o amparou rapidamente, surpreendendo-se com a confiança que o pequeno demonstrava em seu toque. Era como se, mesmo em seu mundo silencioso, ele pudesse sentir as boas intenções de sua salvadora, a pureza de seu coração. Isolde sabia que precisava se comunicar com o menino de uma forma mais eficaz. Ela se lembrou de uma técnica antiga que havia aprendido de sua avó. Uma forma rudimentar de linguagem gestual usada por alguns povos andinos para se comunicar em caçadas ou em momentos de silêncio ritualístico. Com gestos lentos e deliberados, Isolde apontou para si mesma, depois para Miguel, e fez um movimento de abraço protetor.
A mensagem era clara, mesmo sem palavras. Vou te proteger. Miguel assentiu. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas, mas eram lágrimas de alívio, não de desespero. Um vínculo estava sendo forjado naquele momento, um laço de confiança mútua. Precisamos dar um nome a ele, Isolde murmurou para si mesma, embora Miguel não pudesse ouvi-la. Não podemos ficar chamando-o de um menino para sempre. Ela estudou o rosto da criança, notando a delicadeza de seus traços, a profundidade daqueles olhos castanhos que pareciam guardar segredos além de seus anos. Foi então que Miguel, com uma súbita explosão de energia, fez um movimento brusco. Ele havia conseguido se sentar e agora apontava insistentemente para o próprio peito. Seus lábios se moveram, formando uma palavra sem som. Isolde concentrou-se, tentando decifrar o padrão dos movimentos labiais. Miguel continuou. Seus dedos, pequenos, tocando o próprio peito enquanto seus lábios se moviam com determinação. Miguel? Isolde arriscou, sua voz baixa, e os olhos do menino imediatamente se encheram de lágrimas de alegria. Ele assentiu vigorosamente, agarrando a mão de Isolde com força surpreendente. Miguel! Isolde repetiu, sua voz embargada pela emoção. Pelo menos agora sabemos seu nome. Um som agudo cortou o ar. O telefone de satélite de Isolde, um aparelho antigo e confiável que ela usava apenas em emergências, começou a tocar. Isolde trocou um olhar apreensivo com Miguel. Apenas algumas pessoas tinham aquele número, e chamadas tão cedo e naquele aparelho remoto raramente traziam boas notícias. Ela atendeu. A voz do outro lado era de um morador do vilarejo mais próximo, que Isolde ocasionalmente visitava para trocar ervas por suprimentos. A notícia era simples, mas gelou o sangue nas veias de Isolde. Ricardo Valérios havia retornado à área, acompanhado por homens e veículos de busca. Ele estava perguntando por aí se alguém tinha visto um menino pequeno, descrevendo Miguel, com precisão. Miguel, mesmo sem poder ouvir, percebeu a tensão súbita no ambiente. Seus olhos fixaram-se na direção por onde Isolde havia saído. Era como se ele pudesse sentir que algo importante estava prestes a acontecer, que as sombras do passado estavam se aproximando. Do lado de fora, Andino relinchou novamente, um som baixo e musical que parecia carregado de presságio. A manhã estava apenas começando, e com ela, os mistérios em torno de Miguel começavam a se desdobrar como pétalas de uma flor complexa e possivelmente perigosa. Isolde retornou para perto de Miguel, seu rosto pálido, suas mãos ligeiramente trêmulas. Miguel, percebendo a mudança na atmosfera, agarrou-se mais forte ao braço de Isolde. Era impressionante como a criança, mesmo sem poder ouvir, conseguia captar as nuances emocionais do ambiente com tanta precisão. Não pode ser coincidência, Isolde murmurou para si mesma, sua mente trabalhando rapidamente. A nevasca, o abandono, agora esse homem. Ela sabia que a verdade por trás do aparecimento de Miguel era mais sombria e perigosa do que imaginava. Dia avançava, mas a atmosfera na pequena cabana de Isolde estava carregada de uma tensão palpável. Miguel, embora se recuperando, permanecia inquieto, seus pequenos dedos ocasionalmente se contraindo como se tentasse agarrar a algo ou alguém. Isolde, com sua intuição aguçada, sabia que o tempo era curto. Ela precisava agir, proteger o menino, mas como confrontar um homem tão poderoso quanto Ricardo Valérios? De repente, o som de motores se aproximando. Não era o zumbido distante de um helicóptero de busca, mas o som de veículos de luxo, ruidosos e pesados, que se aproximavam pela trilha coberta de neve que levava à cabana. Ricardo Valérios não havia perdido tempo. Ele não estava ali por preocupação com o filho, mas por medo do escândalo, do estrago que um incidente como aquele poderia causar à sua reputação impecável. 3 veículos de luxo, SUVs pretos e reluzentes, estacionaram no clareira em frente à cabana. Deles desceram 3 pessoas. Ricardo Valérios, impecável em seu casaco de grife e botas de couro, um homem de terno cinza que carregava uma pasta de couro, seu advogado e uma mulher elegante em um terninho azul marinho, uma assistente social do governo.
possivelmente usada como fachada para a operação de resgate de imagem. O trio parecia absurdamente fora de lugar naquele ambiente selvagem e rústico. Isolde, com sua postura ereta e digna, abriu a porta da cabana. Sua presença, embora simples, comandava respeito imediato. O ar gelado da montanha pareceu acolher o silêncio entre ela e os recém-chegados. Bom dia. A voz de Ricardo era suave, estudada e falsamente cordial. Sou Ricardo Valérios. Recebi informações de que há uma criança desacompanhada nesta propriedade. Ele lançou um olhar avaliativo para a cabana, seus olhos desdenhosos registrando a simplicidade do lugar. Isolde, com sua voz calma, mas cortante como o vento da montanha, respondeu: Que coincidência interessante, Sr. Valérios. Eu também. Tenho algumas informações sobre uma criança, mais especificamente, sobre um menino que foi criminosamente abandonado em uma nevasca durante a noite, à mercê da morte certa. Ricardo empalideceu ligeiramente, mas se recuperou rapidamente, forçando um sorriso. Não sei do que a senhora está falando. Viemos apenas recuperar seu filho, Sr. Valérios. Isolde o interrompeu, seus olhos azuis faiscando por trás dos óculos. O mesmo que o senhor rejeitou por ser surdo, o mesmo que carrega o medalhão que o senhor deu à mãe dele, a falecida Elara. O advogado tentou interferir, mas Isolde ergueu a mão, silenciando-o com um gesto de autoridade. Do bolso de seu casaco, Isolde retirou um pequeno medalhão de prata, o mesmo que havia encontrado no bolso do casaco de Miguel. A peça, antiga e delicada, tinha detalhes que Ricardo reconheceu instantaneamente. Reconhece isto, Sr. Valérios? Isolde perguntou a voz baixa, mas cada palavra carregada de peso. É um presente de sua autoria. Um presente para a mãe de Miguel, Elara. A mesma Elara que o senhor abandonou grávida e que confiou este medalhão à sua mãe, Dona Alba, para que fosse entregue ao menino caso Elara viesse a faltar. A assistente social, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente, sua expressão agora de profunda seriedade. Do que exatamente a senhora está falando? Estou falando, Isolde respondeu, sua voz agora carregada de autoridade e indignação, de abandono criminoso, de incapaz. Estou falando de uma criança que só está viva graças à providência da montanha, a um cavalo que o resgatou da morte certa. Como se respondesse à menção, Andino relinchou alto do lado de fora, aproximando-se da cabana. Sua presença era imponente, um guardião silencioso que se postou entre o grupo e a porta da cabana, uma muralha viva de proteção. Ricardo Valérios recuou instintivamente, seu rosto agora visivelmente perturbado. Isso é absurdo. Não há provas. Há o testemunho de Miguel. Isolde interveio, sua voz firme. Ele pode não ouvir, mas pode se comunicar perfeitamente bem. Ele pode contar exatamente o que aconteceu naquela noite. A assistente social olhou duramente para Ricardo Valérios. O senhor tem algo a dizer sobre essas acusações? Antes que Ricardo pudesse responder, um movimento chamou a atenção de todos. Miguel havia saído de trás da cama, onde Isolde o havia deixado, e agora estava parado na porta da cabana, seus olhos castanhos fixos em Ricardo. Não havia medo em seu olhar, apenas uma tristeza profunda e uma sabedoria além de seus anos. Com gestos precisos e claros, ele começou a usar a língua de sinais que Isolde havia ensinado a ele em seus poucos dias juntos, complementando com gestos aprendidos pela convivência e por fotos e objetos da cabana. Isolde traduziu em voz alta, cada palavra caindo como um martelo no silêncio tenso. Você leu a carta da minha avó Alba. Você olhou para mim e disse que eu era um erro. Você me deixou na neve para morrer. Mas Andino me salvou. E agora eu tenho uma nova família. O impacto das palavras de Miguel, mesmo que traduzidas, foi devastador. A assistente social rapidamente pegou seu telefone, afastando-se para fazer uma ligação. O advogado de Ricardo parecia desconfortável, folheando nervosamente os papéis em sua pasta. Ricardo Valérios, pela primeira vez em muito tempo, pareceu perder sua compostura arrogante. Eu não... O senhor vai ser investigado por tentativa de homicídio e abandono de incapaz, a assistente social anunciou, retornando ao grupo.
Acabo de acionar as autoridades competentes. A polícia e a proteção à criança já estão a caminho. Como se sentisse a mudança na atmosfera, Andino se aproximou mais, postando-se ao lado de Miguel. O menino apoiou uma mão em seu pescoço e o contraste entre a pequena figura delicada e o majestoso animal criou uma imagem poderosa, quase mística. Enquanto as investigações acontecem, a assistente social continuou, o menor permanecerá sob a guarda provisória. Onde ele ficará, senhora Isolde? Ele fica conosco. Isolde completou firmemente, abraçando Miguel com um carinho que chocou a todos. Ricardo Valérios cambaleou em direção ao seu carro, seguido pelo advogado, sua máscara de frieza finalmente desfeita, revelando a raiva e o pânico por baixo. A assistente social permaneceu, já começando a preencher formulários de guarda provisória. Miguel observou o carro de seu pai partir, e pela primeira vez desde sua chegada à cabana, um sorriso verdadeiramente sereno e aliviado iluminou seu rosto. Andino relinchou suavemente, como se também celebrasse a vitória. Mas todos ali sabiam que aquele não era o fim. Era apenas o começo de uma nova fase na batalha pela felicidade e segurança de Miguel. A guerra pela proteção do menino havia começado, e eles precisariam de toda a ajuda possível, humana ou não, para mantê-lo a salvo do homem que agora, publicamente, tentara apagá-lo de sua vida. A montanha havia falado, e o silêncio de Miguel havia se tornado um grito que o mundo não poderia ignorar. Os dias que se seguiram ao confronto trouxeram mudanças significativas para a cabana de Isolde e para a vida de Miguel. A assistente social, doutora Laura, tornou-se uma presença frequente, auxiliando com a documentação necessária e orientando Isolde sobre os procedimentos legais da guarda provisória. Miguel, aos poucos, começava a se adaptar à sua nova realidade. A pequena cabana, antes um refúgio solitário, estava sendo transformada em seu próprio espaço. Desenhos simples de cavalos, flores da montanha e figuras que ele identificava como sua nova família começaram a surgir nas paredes de pedra, dando vida ao lugar. Numa manhã particularmente ensolarada, Isolde observava da porta da cabana, enquanto Miguel brincava no pátio com Andino. A conexão entre os dois continuava a surpreender a todos. O cavalo, normalmente arredio e selvagem, seguia cada movimento do menino com atenção devotada, como se entendesse seu papel de guardião, de amigo, de irmão silencioso. Andino era a sombra de Miguel, sua proteção mais leal. Ele tem um dom especial. A voz de Isolde, embora agora rouca pela emoção, pairava no ar. A educadora que havia sido designada para auxiliar Miguel, uma jovem chamada Sofia, que visitava a cabana semanalmente para ensinar a língua de sinais formal, havia se tornado uma amiga e aliada. Sua capacidade de expressão através dos sinais é avançada para sua idade. Elara fez um trabalho excepcional com ele. Sua mãe, Sofia, ela o amava tanto. Isolde sentiu um aperto no coração ao pensar em Elara, a mãe de Miguel. Ela era uma jovem de alma pura, que havia encontrado em Ricardo Valérios uma paixão avassaladora, mas também a semente de sua maior dor. Elara era filha de Alba, uma velha amiga de Isolde, uma tecelã sábia e curandeira humilde que havia falecido recentemente. Alba, que também era surda, havia criado Elara sozinha, transmitindo-lhe não apenas a arte da tecelagem, mas também a força de sua cultura e a beleza da comunicação através dos sinais. Elara e Ricardo tiveram um breve, mas intenso romance, que Ricardo rapidamente tentou apagar, quando percebeu que Elara não era digna de seu status. Mas o amor de Elara era verdadeiro, e dela nasceu Miguel. Alba, em sua sabedoria, soube que a surdez de Miguel seria um desafio para Ricardo, e que a crueldade de um pai poderia surgir. Ela havia ensinado Miguel a língua de sinais desde muito cedo, preparando-o para um mundo que talvez não o compreendesse. E antes de partir, Alba escreveu a carta que Ricardo jogou fora, revelando a verdade e a existência do menino. Miguel escolheu esse momento para correr até Isolde, suas mãos movendo-se animadamente em sinais que Isolde e Sofia já começavam a compreender. Andino quer mostrar algo. Ele sinalizou puxando Isolde pela mão.
O cavalo havia se aproximado de um canteiro abandonado nos fundos do pátio. Com seu focinho, ele cutucava gentilmente algo entre as ervas daninhas. Isolde se aproximou curiosa, e seu coração quase parou. Eram roseiras antigas, há muito esquecidas, as mesmas que Alba, a avó de Miguel e amiga de Isolde, havia plantado anos atrás, antes de se mudar para o vilarejo e, posteriormente, falecer. Alba adorava essas rosas, Isolde murmurou, ajoelhando-se para limpar o mato ao redor das plantas. Miguel, percebendo a emoção no rosto de Isolde, começou imediatamente a ajudar, suas pequenas mãos arrancando cuidadosamente as ervas daninhas. Sofia observava a cena com um sorriso conhecedor. Às vezes, ela comentou, os anjos aparecem nos lugares mais inesperados. Alguns têm asas, outros têm cascos e alguns têm o sorriso de uma criança. O momento foi interrompido pelo som do telefone de satélite dentro da cabana. Isolde sentiu um frio na espinha. Desde o confronto com Ricardo Valérios, cada chamada trazia consigo uma pontada de apreensão. Ela atendeu e conversou brevemente antes de retornar, seu rosto carregado de preocupação. Era a doutora Laura, ela anunciou. Ricardo Valérios contratou uma equipe de advogados de elite de São Paulo. Eles estão contestando a guarda provisória. Ele não vai desistir facilmente. Miguel, mesmo sem poder ouvir a conversa, percebeu imediatamente a mudança no ambiente. Seus olhos castanhos se arregalaram com preocupação, e ele correu para abraçar Isolde, que o envolveu protetoramente em seus braços. Homens como Ricardo Valérios não estão acostumados a perder, Sofia comentou pensativa. Medo do escândalo, da exposição. Um homem em sua posição tem muito a perder se essa história vier a público. Andino relinchou suavemente, aproximando-se do grupo. Miguel soltou-se do abraço de Isolde e correu para o cavalo, enterrando o rosto em sua crina escura. Era seu refúgio, seu porto seguro, quando o mundo parecia assustador demais. Precisamos nos preparar, Isolde disse, sua voz recuperando a firmeza. Doutora Laura sugeriu reunir testemunhas, documentar tudo o que aconteceu naquela noite. Eu tenho uma ideia, Sofia acrescentou, um brilho determinado em seus olhos. A comunidade surda é muito unida. Quando souberem da história de Miguel, terão muito a dizer sobre os direitos das crianças com deficiência e sobre pais que as abandonam. Isolde observava Miguel, que agora sorria novamente, fazendo sinais que apenas Andino parecia compreender. O menino havia enfrentado tanto em sua curta vida: a perda da mãe no parto, a morte recente da avó, o abandono cruel do pai. Ainda assim, sua capacidade de sorrir, de amar, de confiar, permanecia intacta. Não vamos perder, Isolde declarou, uma certeza férrea em sua voz. Não depois de tudo o que ele passou, não depois de tudo o que conquistamos. A tarde caía, pintando o céu de tons dourados. As roseiras redescobertas sussurravam promessas de renovação e esperança. A batalha legal que se aproximava seria difícil. Mas ali, naquele momento, sob o céu azul da montanha, uma verdade simples se fazia clara. Às vezes, a família que escolhemos é mais forte que a família em que nascemos. Enquanto a batalha legal se desenrolava, Ricardo Valérios, obcecado em limpar seu nome, recebeu uma visita inesperada. Não era um oficial de justiça, nem um advogado. Era Andino. O cavalo havia deixado a cabana de Isolde e aparecido na vasta propriedade de Ricardo, relinchando insistentemente de uma forma que chamou a atenção de um dos capatazes. Ricardo, que estava no escritório, recebeu a notícia com irritação. Espantem esse animal, ele não pertence aqui. Mas Andino não se deixava espantar. Ele relinchava com uma melodia peculiar. E então, começou a caminhar em direção a um ponto específico na propriedade, olhando para trás, como se chamasse Ricardo para segui-lo. Os capatazes tentaram detê-lo, mas o cavalo, com uma força e uma determinação que surpreenderam a todos, desviou-se, sempre mantendo o olhar em Ricardo. Curioso, ou talvez irritado o suficiente para querer acabar com a insistência do animal, Ricardo cedeu. Deixem-no. Eu vou ver o que esse animal quer. Andino guiou Ricardo por uma trilha secundária, uma que levava a uma parte mais isolada
e esquecida da propriedade Valérios, uma que Ricardo raramente visitava. A nevasca havia coberto a trilha, mas Andino parecia conhecê-la de cor. Ricardo, irritado e impaciente, seguiu o cavalo reclamando a cada passo, e então Andino parou. Em meio a um denso bosque de pinheiros, escondida pela vegetação e pela neve, Ricardo avistou algo que o fez congelar: as ruínas de uma antiga capela. Uma capela que pertencia à família Valérios, mas que estava abandonada e esquecida há décadas. Que lá em meio à neve ele viu. Isolde, a velha curandeira, estava sentada em um banco de pedra, e ao seu lado havia um túmulo simples, coberto de neve, mas com uma pequena flor esculpida na pedra. E sobre o túmulo havia um medalhão idêntico ao de Elara, mas mais antigo, surrado pelo tempo. Ricardo sentiu um arrepio. "O que você está fazendo aqui?" ele exigiu. Isolde olhou para ele, seus olhos azuis cheios de uma tristeza profunda. "Que este é o túmulo de Alba", ela disse, sua voz calma. "A avó de Miguel e mãe de Elara." Ricardo franziu o senho. "O que isso tem a ver comigo?" Isolde levantou-se, apontando para o medalhão na lápide e depois para o que ela havia mostrado a Ricardo no dia anterior. "Este é o medalhão da sua avó, de sua mãe, a matriarca da família Valérios, Dona Alba Valérios. Clara era a filha de Alba e a mãe de Miguel." Um silêncio ensurdecedor pairou no ar. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. A mulher que ele havia abandonado grávida, a mãe de Miguel, era filha de sua própria mãe, de seu próprio sangue, concebida em um romance proibido de juventude de sua mãe, com um homem humilde da montanha. Miguel não era apenas seu filho, ele era o neto de sua própria mãe. O medalhão de Elara era um presente de sua mãe, a verdadeira Dona Alba, que havia se tornado surda após uma doença na infância e que havia morrido em segredo, longe da família, em um vilarejo nas montanhas, tendo Elara. O segredo da surdez de sua própria mãe, um segredo que Ricardo, com sua obsessão pela perfeição, havia suprimido e esquecido por toda a sua vida. Elara era filha legítima de sua mãe, fruto de uma relação que ela sempre escondeu, mas que era o grande amor de sua vida. Ricardo havia abandonado não apenas seu filho, mas seu próprio sobrinho, o último elo vivo de sua mãe com a bondade e a simplicidade que ele tanto desprezava. Andino, que havia guiado Ricardo até ali, observava a cena, seus olhos fixos no empresário. O cavalo, com sua intuição inexplicável, não apenas salvou o menino, mas orquestrou um reencontro que forçava Ricardo a confrontar não apenas sua crueldade, mas a verdade sobre o amor, a perda e um legado que ele tentou enterrar sob a neve, tão profundamente quanto tentou abandonar seu próprio filho. O verdadeiro choque não era o resgate, mas a revelação que Andino desencadeou, mudando para sempre o destino de todos os envolvidos. O silêncio na capela abandonada foi quebrado apenas pelo uivo do vento e pela respiração pesada de Ricardo. Valérios. A revelação de Isolde, a verdade sobre sua própria mãe, Dona Alba, e a conexão de Elara com sua linhagem de sangue atingiram-no como um raio. O medalhão em suas mãos, o mesmo que sua mãe usava em segredo e que Elara havia herdado, era a prova irrefutável. A mulher que ele desdenhara, a mãe de Miguel, era sua própria irmã por parte de mãe, um laço de sangue que ele havia ignorado e tentado apagar. Miguel não era apenas seu filho, mas seu sobrinho também. A surdez de Miguel, que ele tanto desprezava, era uma herança da própria avó paterna, uma característica que ele havia escondido e negado por toda a vida. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua fortaleza de arrogância e controle desmoronou. As palavras de Miguel, que ele não podia ouvir, mas que Isolde havia traduzido, ecoaram em sua mente. "Você leu a carta da vovó Alba. Você disse que eu era um erro. O erro não era Miguel. O erro era ele, Ricardo, em sua cegueira e em sua busca desenfreada por uma perfeição que não existia." A capela, coberta de neve e esquecida, testemunhava não apenas o túmulo de sua mãe, mas também o enterro de sua própria humanidade. Nesse exato momento, o som de sirenes e motores se aproximou. A assistente social e a polícia haviam chegado.
alertadas pela denúncia de Isolde e pela mobilização da comunidade surda que Sofia havia articulado. Ricardo Valérius, o poderoso empresário, foi confrontado com a justiça de forma inesperada, mas o verdadeiro julgamento não aconteceu em um tribunal. Aconteceu ali naquela capela, sob os olhos silenciosos de Andino e na presença de Isolde, que representava a verdade e a resiliência da montanha. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. A história de Miguel e Andino, da avó Alba e do abandono cruel de Ricardo ganhou as manchetes, não apenas localmente, mas nacionalmente. A comunidade surda abraçou Miguel como um símbolo e a fazenda de Isolde se tornou um ponto de apoio e esperança. A doutora Laura, a assistente social, conduziu o processo com profissionalismo e compaixão, garantindo a guarda provisória de Miguel para Isolde. O testemunho de Isolde, as provas do medalhão e da carta, a mobilização social e até mesmo a figura enigmática de Andino, que se tornou um ícone da história, criaram uma força avassaladora contra Ricardo. No tribunal, Ricardo Valérius foi forçado a confrontar a verdade. Não apenas as acusações de abandono de incapaz, mas a revelação pública de seu passado, de sua mãe Alba e de sua irmã Elara. O escândalo foi colossal. Sua reputação, sua fortuna, tudo o que ele havia construído sobre a areia da mentira e da crueldade, começou a desmoronar. Ele foi obrigado a ceder a guarda de Miguel a Isolde e a pagar uma pensão alimentícia substancial, além de constituir um fundo para o futuro do menino. Mas a sentença mais pesada não foi a financeira, foi a moral. A perda de seu prestígio, a vergonha pública, o olhar de desaprovação de todos e, o mais difícil, o olhar de Miguel. No entanto, em meio a toda essa tormenta, algo surpreendente começou a surgir em Ricardo. Aquele confronto na capela, a revelação chocante, o desmoronamento de seu mundo de fachada, haviam quebrado algo dentro dele, mas também permitido que algo novo germinasse. Lentamente, dolorosamente, uma transformação começou. Ricardo não buscou o perdão de Miguel de imediato, ele não se atreveria. Em vez disso, ele começou a buscar um tipo diferente de redenção. Ele iniciou terapia, explorando as profundezas de sua frieza e de suas próprias dores reprimidas. Começou a frequentar aulas de língua de sinais, em segredo, desajeitadamente, mas com uma persistência que ninguém imaginaria. Ele queria entender Miguel, não apenas por dever, mas por uma necessidade que começava a surgir em seu coração. Ele fez doações anônimas para centros de apoio a crianças surdas. Usou sua influência para defender a causa da inclusão, algo que ele antes desprezava. Ele desfez negócios questionáveis que havia construído sobre exploração e começou a investir em projetos de desenvolvimento sustentável nas comunidades andinas, incluindo o vilarejo de Elara e Alba. Meses se passaram. Miguel floresceu sob os cuidados amorosos de Isolde. A cabana, agora um lar cheio de risos silenciosos, era um refúgio de amor e aceitação. A conexão de Miguel com Andino era lendária. O cavalo era mais que um amigo. Era uma extensão do próprio menino, um guardião, um confidente. Andino, que havia trazido Miguel para Isolde, agora trazia outras crianças surdas para o Centro de Ecoterapia Andino, um projeto que Isolde e Sofia haviam iniciado com o apoio de doações anônimas de Ricardo. Um dia, Ricardo Valérius, visivelmente transformado, apareceu na cabana de Isolde. Não havia advogados, nem assistentes sociais, nem carros de luxo. Ele estava sozinho, com um casaco simples, seus olhos cansados, mas com uma centelha de humildade que nunca havia existido antes. Miguel estava brincando com Andino no pátio. Ricardo se aproximou e, quando Miguel o viu, não se escondeu, apenas observou. Com as mãos trêmulas, Ricardo começou a fazer sinais. Eram sinais básicos, imperfeitos, mas carregados de uma emoção profunda. Eu sinto muito, ele sinalizou, suas palavras lentas e difíceis. Eu fui um erro? Miguel observou o pai, e então fez algo que surpreendeu a todos. Ele correu até Ricardo, não para abraçá-lo, mas para mostrar a ele um de seus desenhos. Era um desenho de Andino,
um cavalo forte e imponente, e ao lado dele, um menino. E na mão do menino, um pequeno coração. Miguel pegou a mão de Ricardo e colocou-a sobre o coração desenhado. Isolde, com lágrimas nos olhos, traduziu o gesto silencioso de Miguel. Eu perdoo você, pai, mas não quero ir com você. Minha família é aqui, mas você pode me amar daqui. Ricardo Valérios, o magnata que havia construído um império de frieza, ajoelhou-se na neve diante de seu filho. As lágrimas escorreram por seu rosto, lavando anos de orgulho e crueldade. Andino se aproximou e suavemente tocou o ombro de Ricardo, com o focinho, como um lembrete silencioso da jornada que haviam compartilhado. Aquele momento de perdão incondicional de um filho transformou Ricardo para sempre. Ele não levou Miguel consigo, mas passou a visitá-lo regularmente, não como o pai biológico que queria a guarda, mas como um homem que estava aprendendo a ser pai, a ser humano. Ele financiou integralmente o Centro de Ecoterapia Andino, tornando-o um santuário para crianças surdas, um lugar onde elas poderiam encontrar seu próprio Andino, sua própria Isolde, seu próprio lar. O legado de Alba e Elara, um legado de amor e resiliência, não havia sido enterrado sob a neve. Ele havia sido redescoberto e florescia através de Miguel. E Andino, o cavalo guardião, continuava a galopar livremente pelas montanhas. Uma lenda viva, um lembrete de que, às vezes, os maiores milagres acontecem nos lugares mais inesperados, guiados pelos seres mais improváveis, e que o amor verdadeiro fala todas as línguas, mesmo as mais silenciosas. Que jornada emocionante acabamos de compartilhar, não é mesmo, amigos do Corações da Natureza? Testemunhamos a crueldade mais fria e a bondade mais pura, a dor do abandono e a alegria do reencontro. A história de Miguel, de Andino, de Isolde e até mesmo de Ricardo Valérios é um testemunho vivo de que a natureza, em sua sabedoria infinita, muitas vezes nos mostra o caminho e que os laços de afeto podem ser mais fortes do que os laços de sangue. Vimos como um cavalo, guiado por um instinto misterioso, não apenas salvou uma vida, mas desencadeou uma série de eventos que revelaram segredos profundos, trouxeram justiça e, o mais importante, promoveram a cura e o perdão. Miguel, em seu silêncio, tornou-se a voz mais poderosa, ensinando a todos nós sobre resiliência, sobre a capacidade de amar e aceitar, mesmo depois de ter sido tão profundamente ferido. Ele nos mostrou que a verdadeira família é aquela que nos escolhe, nos acolhe e nos ama exatamente como somos. E agora, queremos saber a sua opinião. O que mais te tocou nessa história? Você acredita na intuição incrível de animais como Andino? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós e enriquece a nossa comunidade. Se você se emocionou com essa história, se sentiu seu coração aquecido pela bondade e pela esperança que ela transmite, por favor, deixe seu like neste vídeo. Seu gostei nos ajuda a espalhar essas mensagens inspiradoras para ainda mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa família, Corações da Natureza, não perca mais tempo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para receber notificações de todas as nossas próximas histórias emocionantes, que celebram a beleza da vida e a força da conexão entre todos os seres. Que a história de Miguel e Andino permaneça em seus corações, lembrando-os de que, mesmo nas maiores tempestades, a luz da esperança e do amor sempre encontra um caminho. Não se esqueça de dar o gostei no vídeo e comentar de onde vocês estão assistindo para ajudarem o canal. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos vocês.